Bom dia a todos, que todos estejam na graça de Deus, que nesta manhã Deus possa renovar a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos entrar aqui para darmos continuidade à nossa leitura bíblica e iremos entrar hoje no capítulo 18, que fala sobre o pecador deve morrer. Amém? No livro de Ezequiel, capítulo 18, fala: A palavra do Senhor veio a mim novamente dizendo: O que dizeis vós que usais este provérbio sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não mais usarei este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Os justos viverão. E o homem que for justo e pratique o direito e a justiça, que não comer sobre os montes, nem ele levar os olhos aos ídolos da casa de Israel, nem violar a mulher do seu próximo, nem se achegar à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, nem recebendo demais da maldade, desviando a sua mão, fazendo julgamento verdadeiros entre homens e o seu próximo, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder com verdade, este é justo e viverá, diz o Senhor Deus. O filho mau de um homem justo morrerá, mas se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, ou que faça alguma dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, ou contaminar a mulher do seu próximo, aos pobres necessitados oprimir, cometer roubos, não devolver o penhor, ou elevar os seus olhos aos ídolos e cometer abominação, emprestar com usura e receber demais, viverá este? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e seu sangue será sobre ele. Os justos de um pai mau viverá. O filho justo de um pai mau viverá. Mas eis que se ele gerar um filho, o qual venha sem visto os pecados que seu pai fez, e vendo-os não fizer segundo eles, não comer sobre os montes, nem elevar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e a mulher do seu próximo não contaminar, e não oprimir a ninguém, e não reter o penhor, nem receber demais, nem cometer roubos, ao faminto der o pão, e cobrir-te vestes ao nu, desviar do aflito a tua mão, não receber usura em demasia, fizer segundo meus juízos, e andar nos meus estatutos, esse tal morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. O pai morrerá pelos pecados, o mau pai morrerá pelos seus pecados. Seu pai, portanto, fez cruel opressão, despojou violentamente ao irmão e fez no meio do seu povo que não é bom, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. A responsabilidade, irmãos, é individual. O caminho de Deus são justos. Mas dizeis, por que os filhos não levarão pecado de seu pai? Porque o filho praticou juízo, a justiça guardou os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho. A justiça dos justos ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e praticar juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Se todas as suas rebeliões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Quero eu antes que abandone o seu mau caminho e viva? Mas se o justo se desviar à sua justiça e cometer maldade e fizer conforme todas as suas abominações que o ímpio, mais viverá ele?
todas as justiças que fez não virão em memória, na sua transgressão com que transgrediu do seu pecado que cometeu, eles morrerá. Porém dizeis, não é direito o caminho do Senhor. Ouve agora, o casa de Israel. Não é porventura direito o meu caminho? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, ele morrerá por ela? Por sua iniquidade que fez, morrerá? Mais uma vez, convertendo-se ao ímpio da sua impiedade que fez, e praticando juízo e justiça, conservará viva a sua alma, porque ele considerou que se converteu. De todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, não é reto o caminho do Senhor, portanto, não são retos os meus caminhos, ó casa de Israel. Repetindo o versículo 29. Contudo, diz a casa de Israel, não é reto o caminho do Senhor, porventura não são retos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são torcidos os vossos caminhos? Os pecadores são encorajados a se arrependerem e viver. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo seus caminhos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus, convertei-se e tornai-vos de todas as vossas iniquidades, a iniquidade não vos servirá de tropeço, lançai-vos todas as vossas iniquidades, com que praticastes, e fazei-vos um coração novo, e um espírito novo, porque motivo morrereis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos e vivereis. Irmãos, sobre esses penúltimos versículos, a conversão e a regeneração só podem ser efetuadas pelo Espírito Santo, mas o pecador é responsável por arrepender-se e buscar essa nova natureza moral. Caso ele tente fazer isso por si mesmo, descobrirá a sua impotência, quebrantado no espírito e lançando-se a Deus para a salvação. O Espírito Santo revelará Cristo a ele e desse modo operará o poderoso milagre do nosso nascimento. 2 vezes o Espírito Santo ressalta a verdade de que o Senhor não sente prazer na morte do ímpio. A repetição não é feita por acaso, irmãos. Amém? Aqui nós vemos que nesse capítulo 18, Deus está falando sobre os pecados, né? Que o pecador deve morrer. Mas Deus sempre dá a oportunidade para aquele pecador se arrepender dos seus erros. E o filho não pagar pelo pecado do pai e nem o pai pagar pelo pecado do filho. Isso é verídico para nós em nossas vidas todos os dias, irmãos. Nós temos que entender que a salvação ela é individual. E nós temos que saber que a mudança vem de nós, vem da nossa pessoa. Não é o nosso irmão, não é o nosso parente, não é ninguém que vá nos fazer se arrepender. Somos nós, porque o nosso arrependimento tem que vir do nosso coração, amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor, que essa leitura venha edificar a vida de vocês, amém? Que vocês possam compartilhar e que vocês possam também se inscrever no meu canal. Fiquem todos na paz do Senhor.